meus caros estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje aqui vamos a mais uma videoaula para tratarmos de múltiplos e divisores. Antes de mais nada aqui, eu peço a colaboração de vocês, que possam se inscrever no canal, possam dar um like aí, para que eu tenha aí mais incentivo e gravar mais vídeo aula para vocês, ok? Então vamos lá, muito obrigado desde já. Vamos lá, múltiplos e divisores. Olha só como é que eu faço para descobrir isso. Primeira coisa aqui, ó, vamos nos múltiplos, Olha só, se a perguntinha está falando lá, múltiplos de 2 e, por exemplo, múltiplos de 4 e múltiplos, vamos pôr aqui de 5. A primeira coisa, nossa, meu 5 aqui não saiu tão bonitinho, né? Então vamos fazer outros 5 aqui, ó, múltiplos de 5. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que essa palavra aqui, ó, múltiplos, é de multiplicação. Multiplicação é simplesmente a tabuada, não é isso? Então, se a pessoa falar assim, vai, múltiplos de 2, olha só, ó, múltiplo de 2. Olha, os múltiplos de 2 é exatamente os números que estão na tabuada do 2. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, e aí foi-se embora. Estes são os múltiplos de 2. E se falasse agora, eu quero os múltiplos de 4. Múltiplos de 4. Os múltiplos de 4, sempre a palavra múltiplo é de multiplicação. Olha só, múltiplos de 4. Ó, simplesmente os números que estão na tabuada do 4. Fácil, simples, olha. 4, 8, 12, 16, né? Olha lá, 20 e foi-se embora. Olha aí que maravilha, ó. Tá certo? Professor, e o zero? O zero é múltiplos? Faz parte do conjunto de múltiplos de 2, por exemplo? Faz sim. O zero tá na tabuada do 2, porque 2 vezes zero é quanto? É zero, não é verdade? E o zero está na tabuada do 4, ou seja, zero é múltiplo de 4? Sim. Você não começa 4 vezes 0 é 0, aí 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12 e assim por diante. Eu não coloquei aqui, mas o zero também é um múltiplo, tá bom? E agora aqui, para finalizarmos, quais são os múltiplos de 5? Simples. Simples, aqui é bem tranquilo, os múltiplos de 5 nada mais é do que os números que estão na tabuada do 5. Olha só, você fala tabuada, ó, 5, 10, 15, 20, 25 e foi-se embora, é infinito. Veja, então é fácil, os múltiplos de qualquer número são exatamente os números que estão na tabuada dele. Por exemplo, se ele perguntasse aqui os múltiplos de 10, vamos colocar o 10 aqui. Simples também, fácil, os múltiplos de 10 são os números que estão na tabuada do 10. Lembrando, 10 vezes 0 é 0, todo número vezes 0 é 0, ou 0 vezes qualquer número é 0. Então, olha lá, vou colocar a partir do 10, ó. 10, 20, 30, 40. Então, os múltiplos de 10 são os números que estão na tabuada do 10. Você fala tabuada do 10 e esses são os múltiplos de 10. Tranquilo? Facinho, de boa, não tem segredo. Agora sim, vamos para os divisores, tá certo? Os divisores, aí nós temos que pensar um pouquinho mais. Agora vamos para os divisores. E vamos até fazer os divisores desses numerozinhos que eu coloquei aqui, tá certo?
Então, olha só, bem tranquilo também, não tem segredo, é só pensar um pouquinho, ó. Divisores funcionam da seguinte forma, ó, vou fazer do 2, tá certo? Os divisores de 2, ó, então, os divisores de 2, coloco 2 aqui. Olha só, os divisores, eles funcionam da seguinte maneira, é o número que é possível dividir e que essa divisão dê exata. Por exemplo, vamos colocar aqui o número 1. Por que 1 é divisor de 2? Porque veja só se eu fosse fazer uma divisão assim, ó. 2 dividido por 1 é 2, porque 2 vezes 1 é 2, tá certo? De novo, olha só. O número 1 é possível usarmos para dividir o 2 e esta divisão dá exata. De novo, olha só, 2 dividido por 1 é 2. Se você tem 2 balas e vai dividir para uma pessoa, a pessoa ganha 2 balas. Então, esta divisão deu exata. Então, se eu dividir 2 por 1, o resultado é 2. Então, esta divisão de exata, o que significa a divisão exata? Que não tem resto. O resto é 0. Sendo assim, o 1 é divisor de 2. O próximo número é o próprio 2. Olha só, o próprio 2. Por que o 2, professor? Porque é mais uma divisão que dá exata. 2, olha só, estou fazendo os divisores de 2. 2 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2, para 2 nada, ou seja, é possível dividir 2 por 2, de modo que essa divisão dê exata, e toda vez que eu divido esse número por um outro e essa divisão dê exata, ou seja, não tem resto, é porque esse número é divisor do outro, tá certo? No caso aqui, 2 é divisor de 2. Por quê? Porque 2 dividido por 2 é uma divisão exata. Vamos lá, então, agora aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho os divisores de 4. Vamos pôr aqui, divisores de 4. Quais são os divisores de 4? É simples também. Primeiro, começa com o número 1. Já adianto para você que o 1 é divisor de qualquer número. Porque 100 dividido por 1 é 100. E não tem resto, não tem sobra. Então, veja que o 1 é possível para fazer a divisão com todos os números, não é? Então, o 1 é divisor de todos, nunca esqueça, o 1 é divisor de todos. Então, no conjunto dos divisores de 4 ou de qualquer número, sempre começamos com 1, beleza? Agora, vamos para o próximo número para ver se é divisor de 4. Ó, o próximo número é 2. E sim, 4 dá para dividir por 2 e esta divisão dá exata. 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 4, 2 vezes 2 é 4 e 4 para 4 nada. Ou seja, 4 dividido por 2 dá uma divisão exata. E toda vez que eu uso esse número para descobrir o divisor dele, é só ver se essa divisão dá exata. A divisão exata são as divisões que não tem resto. Vamos tentar agora o próximo número. E o próximo número seria o 3. Repare nesse caso. Olha, estou vendo se o 3 é divisor de 4. Então, como é que eu faço para saber isso? Primeiro, eu pego 4. 4 dá para dividir por 3? 4 dividido por 3 é uma divisão exata? Não. Se eu colocar 4 dividido por 3, coloca aí na sua calculadora rapidinho. Você vai ver que 4 dividido por 3 dá uma dízima periódica, dá um número decimal, ou seja, dá resto se eu parar a conta, ou seja, essa conta não é exata. 4 dividido por 3 não dá uma divisão exata. Por esse motivo,
3 não é divisor de 4. Então, o próximo número é o próprio 4. Repare, tá certo? Por quê? Porque olha só essa divisão. 4 dividido por 4 é 1. Porque 1 vezes 4 é 4, para 4 nada, dá uma divisão exata. Se você colocar aí na calculadora, por exemplo, 4 dividido por 4, você vai ver que dá 1. Não dá uma dízima periódica, não dá número decimal, não dá aqueles números que tem vírgula, perfeito? E quando chega nele mesmo, acabou. Estes são os divisores de 4, tá vendo? Vamos para o próximo número aqui, ó. Vamos ver quem são os divisores de 5. Então, olha só, vamos colocar aqui embaixo, divisores de 5. Já falei e só recordando, começa com o número 1. 1 é divisor de qualquer número, tá certo? Então, o próximo número, vamos tentar o número 2. 2, olha só, 2. Então, pegamos o 5 e dividimos por 2. Se eu dividir 5 por 2, a resposta é 2,5, ou seja, dá número decimal, dá número quebrado, como o pessoal fala popularmente, né? Dá um número com vírgula. Isso significa que não é uma divisão exata, porque ele dá um número decimal. Tá certo? Então, quando dá número decimal é porque não é uma divisão exata. Ou, se você não continuar a conta, ele simplesmente tem resto, tem sobra. Vou até mostrar essa continha aqui, rapidinho no cantinho aqui, ó. Olha como é que eu faço. 5 dividido por 2. Estou vendo se o 2 é divisor de 5, tá certo? Olha só como é que eu faço essa continha. 5. Aqui eu coloco o 2, porque o 2 é o número que eu vou usar para multiplicar o 2, de modo que chegue o mais próximo possível do 5. Então, ó, 2 vezes 2 é 4. Para 5, 1. Olha só, deu resto, tá vendo? Então, quando dá resto aqui, ó, é porque esse número não é divisor desse. Tá certo? E se eu fosse continuar essa conta, professor, só a título de curiosidade, ó, isso tá num outro videozinho, depois você dá uma olhada lá, ó. Como 1 não dá para dividir por 2 e eu vou continuar essa conta, então eu dou uma vírgula lá, 0 aqui. Repare que aí agora formou 10. 10 dá para dividir por 2, tá certo? E 10 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10. Para 10, nada. Mas olha lá a minha resposta, tá vendo? É o que eu estou falando. Ela deu um número decimal, tá certo? Deu 2,5. Por isso, esse 2 não é divisor de 5. Se eu colocar o próximo número aqui, ó, como divisor de 5, o 3 também não é. Para não perder tempo, coloque aí na sua calculadora, faça essa divisão. E 5 dividido por 3 também vai dar uma dízima periódica, vai dar um número lá com vírgula, um número decimal. Então, 3 não é divisor de 5. Próximo número que eu utilizaria, por exemplo, estou tentando para você perceber, 4. 5 dividido por 4 também dá número decimal, ou seja, não dá divisão exata, dá resto. Por esse motivo, 4 também não é divisor de 5. Então, o próprio número aqui, ó, é o 5. O 1 e ele mesmo sempre são divisores de um número qualquer, tá certo? Do número qualquer não, dele mesmo, não é verdade? Então, vamos tentar agora o 10. Vamos ver quem são os divisores de 10, tá certo? Então, vamos lá, ó. Divisores de 10. Ó, a mesma coisa. A gente já viu que o 1 é divisor de todos os números. O próximo número que eu coloco aqui, que eu vou tentar, é o 2. 2 é divisor de 10, sim, porque 10 dividido por 2 é 5. E 5 vezes 2 é 10, para 10 nada. Então, essa divisão não dá número decimal, não dá número com vírgula, não tem resto. Então, 2 é divisor de 10, tá certo? O número 3 não dá, 10 dividido por 3 não dá exato. Então, vamos para o número 4. 4
Vamos ver se o 4 é divisor de 10. Então, presta lá atenção, ó. Se eu fizesse uma divisãozinha de 10, estou colocando os divisores de 10, 10 dividido por 4, também dá número decimal, dá dízima, enfim. Quando acontecem estas situações, é porque aquele número não é divisor desse que eu estou procurando. Então, o próximo número é o 5. 5 é divisor de 10. Por quê? Porque 10 dividido por 5 é 2. E 2 vezes 5 é 10. Para 10 nada, dá uma divisão exata. Tranquilo? Então 5 é divisor de 10. Dá para dividir 10 por 5 de modo que essa divisão dê exata. E toda vez que você chegar na metade, repare, ó, quando chegou na metade, olha lá, 2 não é a metade de 4? Essa aqui é uma dica, ó. Então, o próximo número é ele mesmo. Aqui, 5. 5 não é a metade de 10? Então, o próximo divisor é o próprio 10. Tá certo? Com isso aqui, olha lá, ó, eu tenho os divisores de 2. Aqui eu tenho os divisores de 4, aqui eu tenho os divisores de 5 e aqui eu tenho os divisores de 10. Bem simples. Então, ó, múltiplos são os números que estão na tabuada daquele número. Se você estiver procurando os múltiplos de 7, por exemplo. São 7, 14, 21, 28, ou seja, simplesmente os números que estão na tabuada do 7. Os divisores de 7, por exemplo, se eu fosse descobrir aqui, ó, quais são os divisores de 7. Os divisores de 7 é 1, nós já vimos que 1 é divisor de qualquer número, e aí se eu tentar dividir 7 por 2 não dá, essa divisão não dá exata, 7 dividido por 3 não dá, 7 dividido por 4 também não dá exato, 7 dividido por 5 não dá exato, 7 dividido por 6 não dá, e é o próprio 7. Vamos até colocar aqui, ó, os divisores de 7 é o 1 e ele mesmo, porque estes são os números que eu consigo dividir o 7 de modo que esta divisão dê exata. Tá conseguindo aí, ó? Faça as suas anotações, olha só. Vamos colocar mais um divisor aqui, ó. Vamos tentar o divisor aqui de 12, só para gravar e ficar bem completo. Vamos ver se cabe aqui na nossa tela. Divisores, na nossa lousa, né? De divisores de 12. Então, eu já sei que é o 1, sempre o 1 é divisor de todo número, assim como o 0 é múltiplos de todo número, como eu falei lá em cima, tá bom? Mas aqui o 1 a gente coloca e tem que colocar 2. O 2, com certeza, o 2 é divisor de 12, porque 12 dividido por 2 é 6, dá exato, tranquilo. O próximo número é o 3. 3 é divisor de 12, sim. Sabe por quê? Porque 12 dividido por 3 é 4. Deu exata. Repare que até na tabuada do 3 tem o 12. Por isso, 3 é divisor de 12. O próximo número que eu utilizo aqui, ó, é o 4, porque 12 dá para dividir por 4. Estou fazendo os divisores de 12. 12 dá para dividir por 4, essa divisão deu exata, porque 12 dividido por 4 é 3, porque 3 vezes 4 é 12, para 12 nada. Repare que na tabuada do 4 tem o 12, então sim, 4 é divisor de 12, é divisível por 12. O próximo número que eu tentaria é o 5, mas 5 não dá, 12 dividido por 5 não dá exato, então o próximo número é o 6. Opa, 12 dividido por 6 é 2, porque 2 vezes 6 é 12, para 12 nada, essa divisão dá exata, então 6 é divisível, 6 é divisor de 12, tá bom? Dá para dividir, né? 12 dá para dividir pelo 6, de modo que essa divisão dê exata. E quando a gente chega na metade, ó, cheguei, 6 é metade de 12, o próximo número é o próprio número, é o 12, já que eu estou fazendo os divisores de 12. Esses números aqui, ó,
São números que eu consigo usar lá na divisão, né? De 12, ó, 12 dividido por 1 dá exato, 12 dividido por 2 dá uma divisão exata, 12 dividido por 3 dá exato, por 4, por 6 e por ele mesmo. Então, por isso, esses números aqui são os divisores de 12. Então, tá aqui, tá certo? Muito obrigado, se inscrevam no canal e continue acompanhando as aulinhas aí de matemática do professor, tá bom?